Oi, Eleni, tudo bem com você? Tudo bem. Legal. Agora, no mês de julho, a gente vai discutir um assunto que eu considero muito interessante, que é o arrependimento, né? Então, nós vamos, ao longo do mês todinho de julho, falar sobre esse tema. Eu escolhi esse tema porque eu acho que é uma das razões pelas quais as pessoas mais procuram psicoterapia, né? No fundo, né, considerando todos os discursos, aquilo que as pessoas geralmente escolhem trazer para dentro da psicoterapia, eu acho que tem uma forte relação com o arrependimento, seja lá qual for esse arrependimento, que a gente vai ter tempo aí ao longo do mês para especificar e falar sobre tudo isso, né? E a gente começa hoje nesse nosso bate-papo a falar um pouquinho especificamente sobre a convivência com arrependimento, né? Então, conviver com arrependimento no dia a dia, será que é fácil? Queria te convidar para a gente falar sobre isso e levar aí uma discussão interessante para quem acompanha a equipe, para quem se interessa por psicoterapia e por quem está pensando em melhorar, né, o seu dia a dia, melhorar a sua convivência aí com os arrependimentos. Os arrependimentos acho que estão no nosso cotidiano como um dos sentimentos, como todos os outros sentimentos. Eu fiz um levantamento aí para a gente bater papo, porque falar de arrependimento não é uma tarefa fácil. Sim. Porque o arrependimento, ele tem desdobramentos em muitos outros sentimentos. Uhum. E o arrependimento também é muito interessante, porque o arrependimento ele tem uma caracterização jurídica, uma caracterização filosófica, uma caracterização psicanalítica. Então, são vários arrependimentos, ou várias facetas do arrependimento. Mas o Flávio Jacobacci, que é um super psicanalista, escritor, ele afirma que frequentemente as pessoas costumam confundir arrependimento com remorso, e que são completamente sentimentos completamente diferentes, originados por situações completamente diferentes. Então, ele coloca o arrependimento não necessariamente gerador de culpa. Ele coloca o arrependimento como, você não escolheu o local de férias correto, você não escolheu um empreendimento imobiliário de acordo, acabou comprando e não gostou, você acaba se arrependendo por não ter estudado por uma prova mais do que você poderia, ou seja, você não deu o seu total potencial para a realização daquela atividade. Então, e às vezes ele caracteriza também um arrependimento como um pedido de desculpas, que substitui. Eu fiquei muito arrependido, ao invés de falar, eu sinto muito, eu quero me desculpar com você, não é? Então, as pessoas falam, eu me arrependi de tal situação. Então, penso que fazer essas distinções seja um primeiro passo para que nós possamos falar e começar a entender as dimensões do arrependimento. Olha, eu fiz assim, fui ver o arrependimento, comecei a fazer um mapeamento, assim, arrependimento tem remorso, tem humilhação, tem vergonha, tem culpa, tem questões que tocam na questão de crenças religiosas também. Então, ele é muito complexo e, por isso, eu acho que ele é muito interessante de se falar, né? Uma coisa que eu achei muito legal o que o Jacobacci chama atenção é de você fazer uma distinção dos dois tipos que ele caracteriza de arrependimento. Ele caracteriza um arrependimento estratégico operacional,
que é aquele arrependimento que ele se dá de uma maneira superficial e que não garante mudança alguma da pessoa com relação ao acontecido. Tá. Então, por exemplo, ele dá uns exemplos para a gente ilustrar o que é esse arrependimento operacional. É assim, numa traição, quem trai só fica mal depois que lhe é descoberto. Pois é. Certo? Ou quem rouba, por exemplo, em alguns países asiáticos e algumas sociedades caracterizam o arrependimento quando o roubo pelo político ou por alguém é descoberto. Não é? Ou seja, totalmente operacional, porque se nunca ninguém descobrisse, ele não sofreria com isso, né? Não se arrependeria. Isso. Não se arrependeria. Então, significa que esse arrependimento, ele, na verdade, ele não caracteriza nenhum arrependimento que envolva qualquer traço moral de culpa. Certo. Ele apenas foi pego ali, fazendo alguma coisa, e depois se arrependeu, né? Isso ocorre muito também, dá um desdobramento muito interessante na área jurídica, porque a área jurídica faz a imputabilidade a partir da análise de provas, se ele está, e ele geralmente, quem causa algum problema, ele se arrepende, é o primeiro passo para o arrependimento. Depois nós temos o que ele caracteriza de arrependimento visceral, que é o arrependimento que deriva de uma sincera e dolorosa conscientização do que aquela ação gerou como sofrimento e culpa, e isso é uma transformação que ele considera mais confiável. Tá. Mas é confiável até que ponto que é confiável? Quando as atitudes elas comprovam ou são recorrentes no sentido oposto do que causou o dano, ou do que prejudicou a outra pessoa. Então, eu achei bastante interessante, porque o arrependimento aí tem uma caracterização positiva, que é de gerar mudança. Sim. Né? Ao contrário do estratégico. O estratégico não gera nenhuma mudança. Não, o estratégico, eu entendi que é semelhante ao pedido de desculpas, no sentido de que, assim, olha, você descobriu, eu sinto muito, né, tô arrependido. Não tá, né, assim, você tá, assim, você provocou uma situação desagradável para você, inclusive, né? E isso, enfim, destruiu vínculos, trouxe complicações que você não queria viver por aquela complicação naquele momento. Basicamente é isso. Então, não gera sentimentos, né? Ou talvez gere, mas um sentimento assim, puxa, que droga, né? Caramba, fui descoberto. Mas não no sentido da mudança, como você está colocando, no arrependimento visceral, né? Que a pessoa realmente sentir uma dor por aquilo, ter tomado consciência de que não foi uma boa escolha, né? Que, enfim, ela deve, imagino eu, né? Pensar o tempo todo em outros desfechos que poderiam se dar caso tivesse feito outras escolhas, uma escolha melhor, né? Então, visceral, porque ela sente muito, de fato. Ela sente, né? Realmente. O sentir muito tem um sentido verdadeiro, né? Sim. mais transformador. Ela estava num ponto e todo aquele arrependimento visceral está levando a pessoa a um outro ponto de consciência com relação a isso. Então, veja bem, olha, no dia a dia a gente fica transitando por essas diferentes maneiras de ver o sentimento. Então, é interessante entender que o sentimento ele não é uma única coisa, ele está sempre relacionado com o outro.
em dada medida, e também consigo mesmo, no sentido de não atingir os objetivos, de se arrepender, de se enganar com determinadas situações, não é? Sim. De ser enganado pelo outro e ter tomado uma atitude que depois se arrependeu. Então, tem essa coisa. Então, eu acho que tem uma distinção assim. O arrependimento, ele está vinculado a uma questão de que ele não causa nada a uma outra pessoa, e aí, quando ele está realmente vinculado a um dano ou a um prejuízo para uma outra pessoa, né? Sim. Mas, Roberto, eu vou fazer uma pergunta para você agora. Diga. Você acha que no dia a dia o medo de a gente se arriscar e depois se arrepender é um elemento que reforça o fato de a gente não experimentar novos desafios? Ah, com certeza. Claro que assim, a gente sempre pede para as pessoas que nos acompanham, né, nos ouvem ou nos assistem, fazerem ponderações em relação ao que a gente traz. É claro que tudo depende da história, da situação daquela pessoa em específico, né? Mas eu vou dar um exemplo também, acho que só para ilustrar. Vamos imaginar uma pessoa que ela tenha cometido alguma coisa por equívoco, e nesse equívoco, né, ela, enfim, provocou algum mal a alguém, né, mas foi um equívoco, não era intencional, foi um engano, e a consequência disso tenha sido muito traumática. Né? Então, vamos supor que foi muito traumático, que tenha causado algo muito, muito desagradável, que marcou demais a vida dela, né? Mesmo tendo sido um equívoco, mesmo não tendo sido intencional, e que isso gerou muita culpa, né? Um arrependimento e uma culpa muito grande. A gente pode dizer que, dependendo do tamanho dessa situação e da força dessa situação, essa pessoa poderia ficar com muito medo toda vez que ela precisasse se arriscar, se posicionar novamente. Medo de se equivocar, medo de cometer alguma coisa. E aí, certamente, ela vai tentar evitar situações em que ela se posicione, porque ela não quer mais errar e não quer passar por todo aquele turbilhão de coisas que ela passou, né? Enfim, que ela vivenciou no passado. Então, é só um exemplo, não é que isso sempre vai acontecer ou que todas as situações podem ser traumáticas. Então, eu acho que tem o tamanho da situação e a vivência de cada um. Agora, eu acho que se arriscar, se posicionar, tentar, né, se arrepender, lidar com isso, sim, está muito atrelado à nossa capacidade de ousadia, que é o que você está com de ousadia, sim, de tentar coisas, né? Então, se você parar para pensar no dia a dia, por exemplo, na nossa vida profissional, né, na vida dos negócios, coisas assim, ou de experimentação de vivências pessoais, íntimas diferentes, sei lá, qualquer coisa nova que a gente possa ou fazer. Escolhas que envolvam risco financeiro também. Também, né? Isso exige um certo, né, assim, a vida é risco o tempo todo, porque você, na verdade, não sabe qual vai ser a consequência, o resultado da sua escolha. Sim. A verdade é que é isso, o tempo todo é isso. Agora, se eu sou extremamente temerosa em relação a me expor, seja porque vivi coisas difíceis, seja o que for, ou por questões inconscientes que eu ainda não descobri por quê, né? Eu não sei porque sinto tanto medo, certamente eu vou ter um impacto diferente. A gente vê, tem pessoas com um jeito muito mais ousado do que outras, que são extremamente medrosas, né, e temerosas para arriscar. Então, certamente essas coisas estão totalmente conectadas, né? Para cada pessoa, né, na sua história, no seu jeito de ser, enfim. Então, eu acho que é interessante a gente concluir que a gente precisa entender o que o arrependimento nos traz e nos causa para fazer essas escolhas, não é? Não estou lá no arrependimento do prejuízo a outra pessoa, mas eu estou na questão de que eu não considero não é fácil, mas eu acho que não é impossível conviver com riscos e arrependimentos, e escolhas e caminhos, não é? No cotidiano. Sim, não é impossível. Na verdade, a gente precisa aprender a lidar com isso.
E a psicoterapia, por exemplo, é uma das, digamos, técnicas ou abordagens que poderiam ajudar nisso, né? Que é basicamente você saber viver, porque você vai estar lidando com riscos, desafios, escolhas o tempo todo e com as consequências dessas escolhas, enfim, seja para você, para o outro, enfim. Então, é você saber conhecer seus limites, conhecer os seus medos e conseguir encontrar formas de lidar, ter um bom equilíbrio entre a ousadia e a autoproteção e o cuidado com o outro, né? Acho que é achar esse meio aí. E, sobretudo, saber lidar com os arrependimentos. Certamente, sim, porque eles acontecerão, né? Eles acontecerão. Exato. Sempre acontecerão. Legal. Bacana, Eleni. Obrigada pelo bate-papo de hoje. Nada, até a próxima. Tchau. Até, tchau, tchau.